Olá, meus queridos, minhas queridas, bom dia, que a luz esteja conosco e ela está entre nós, com certeza. Essa é uma das poucas certezas que nós temos na vida, né? A luz está aí, nós vivemos da luz. Embora a gente não viva totalmente, né, como luz, porque nós ainda temos as nossas travas, ainda temos a nossa escuridão, as nossas sombras. Entender sobre essas sombras é muito importante. Por isso, tenho falado esses dias com vocês, nessas lives todas gravadas, né, sobre esse aspecto da natureza humana. Bom, gratidão por estarem aqui, gratidão por estarem assistindo. Infelizmente, a gente tem os compromissos que não tem como adiar, mas estamos aqui, no tempo e espaço estamos juntos. Não trago nenhuma verdade absoluta, já disse que só sei que nada sei. Nesse nada saber a gente vai aprendendo um pouquinho e vai desaprendendo um tantão de coisas que são desnecessárias, né? Carregar esse peso. Antes de entrarmos no assunto direto, propriamente dito, direto, vamos aos recadinhos do dia. Primeiro, não deixem perguntas, porque nós não temos como responder. Se vocês quiserem perguntas psíquicas, vocês podem mandar para o telefone da sala e Rafael reencaminha para mim e eu respondo de onde eu estiver, né? Se vocês quiserem deixar o superchat, nós agradecemos a troca e os likes todos, né? Nós agradecemos muito. Entre o Perdão e Despertar, uma jornada espiritual, o livro de cabeceira de quem deseja um despertar, de quem deseja um salto quântico. Não estou próspero. Por que você não está próspero? Com certeza você tem falta de perdão, contratos e dor e sofrimento, que são quebrados através do perdão e auto-perdão. Ah, estou passando por um problema de saúde. Ok? O problema de saúde não é seu, como eu disse, está passando por falta de perdão. Quando você conhece o perdão, você se cura. Isso acontece nos relacionamentos, nas relações familiares, em tudo, no seu negócio, no seu comércio. Tudo se resolve a partir do momento em que você se perdoa e perdoa o outro, não é? Perdão é sobre libertação. Eu não falo do perdão piegas da religião, do perdão piegas, né? Que é aquele perdãozinho, né? Aquela coisinha que é impossível de se alcançar, né? Então, esquecimento. Quem que vai esquecer? Só se tiver uma lesão cerebral, tumor cerebral, alguma coisa assim, um aneurisma, né? Um Alzheimer, aí você vai esquecer. Do contrário, você não vai esquecer nunca, né? Mas o que é perdoar? É lembrar sem sofrer. Não é isso? Lembrar sem sofrer. Então, esse livro é um livro de cabeceira para quem deseja prosperidade financeira, emocional, material, para quem deseja livrar aquela dor, seja ela em que sentido for. Certo? Bom, o segundo recado é sobre o curso de magia. Então, gente, já está disponibilizado, já está em inglês, já está, possivelmente, nesse momento, já está em francês também, porque já foi lançado, já está só esperando acabar de subir, né? Já deve estar lá. Por que, Ivan? Inglês, francês, simples. Porque muitos de vocês vivem no exterior, são casados, casadas com pessoas de outras línguas, né? Então, tem amigos, né, que vocês conversam, mas a pessoa não tem acesso à língua portuguesa, não conhece, que é um idioma muito difícil para mesmo, né? Por isso, o estrangeiro sempre tem muita dificuldade de aprender o português, e mesmo que aprenda, quando a gente fala de magia, é bom que a pessoa estude na sua língua materna, né? Então, nós fizemos um trabalho muito interessante, onde esses cursos são dublados, ou seja, você vai ter oportunidade de mostrar para uma pessoa que você ama, uma pessoa que você sente que tem um chamado para magia natural, na língua dela. Isso é incrível, isso é uma possibilidade incrível de aprendizado. Então, independente de onde a pessoa viva, não é? Ela vai ter várias opções, várias línguas, o que fizer mais sentido para ela. Então, nós temos agora português, inglês, francês. O próximo lançamento será em alemão, e depois nós teremos ainda espanhol, teremos também hindi e teremos também chinês, né, o mandarim. Então, isso a gente fecha praticamente o mundo todo, né, com essas possibilidades.
Então, esse é um lançamento bem importante que nós fizemos. E vamos lançar também o curso de tarô em outras línguas, que só existe em português. Nós também vamos ampliar o curso de tarô para outros idiomas. Bom, então, dito isso, ficou alguma coisa? Sim. Então, nós estamos já quase fechando, né? São 7 programas que eu não estarei presente, mas volto ao vivo daqui uns dias. Mas a gente está sempre ao vivo, porque o tempo, o tempo espiritual ele é circular. Então está acontecendo agora, não aconteceu ainda e ainda vai acontecer. É assim que funciona. Então não percam, né, não deixem de ver o conteúdo simplesmente porque não estou ao vivo, tá? Eu estou aqui, estou com vocês, certo? Seja lá em que tempo vocês estejam vendo esse programa. Muitos de vocês, quando eu estou ao vivo, vêm depois, não é isso? Então façam isso com o gravado, que é a mesma coisa, tá? E vamos caminhar juntos. Bom dia, Rafael. Bom dia, Ivan. Bom dia, Bom dia, pessoal. Fernando. Bom dia. Nós estamos aqui hoje, nós 3, para a gente falar sobre esse assunto, trocar, e as perguntas que serão feitas são perguntas que vocês mandam geralmente, né? E nós fizemos aqui uma coletânea dessas perguntas e vamos responder dentro do assunto, certo? Então, gente, qual é o assunto? É o diálogo com realidades paralelas. Nós sabemos que existem mundos paralelos, né? Nós podemos sentir esses mundos paralelos. Nós podemos sentir quando nós falamos algo que parece que não faz sentido para as pessoas e faz todo sentido para a gente. É como se nós atravessássemos essa cortina. A gente faz isso através das nossas mentalizações, a gente faz isso através das nossas percepções. Então, perceber essas outras realidades é se conectar, né? Reconhecendo sinais de intuição, por exemplo, das nossas intuições. Então, como é que a gente percebe isso? A gente tem aqueles déjà vu, como você preferir, a gente tem aquela sensação de que já vivi isso, né? A gente tem aquela percepção de que eu devo ou não devo fazer tal coisa. Vem aquela percepção muito forte, aquela sensação, né, de que o tempo passou e você não percebeu, ou o tempo passou lento demais. Tudo isso são formas claras de se perceber essas realidades paralelas. Quando nós fazemos, por exemplo, uma cura, uma cirurgia espiritual, energética, que eu prefiro chamar de energética, sempre que eu executo uma cirurgia espiritual, quando é necessário, o que acontece? Né? A pessoa fala, é incrível, mexeu dentro de mim. Eu senti mexer, eu senti... E quando tem alguém assistindo, porque geralmente se eu trato de senhoras, se eu trato de crianças, adolescentes, jovens, sempre tem alguém perto, né? Para acompanhar todo o processo, uma questão de segurança minha e da pessoa também, né? Que a gente hoje vive numa realidade tão complicada hoje em dia que, né, é o que eu falo. Tudo que eu faço é gravar, tudo que eu faço é porque a gente não pode brincar mais com isso, né? O ser humano está numa fase bem complicada do que é direito, do que é, enfim, não vamos entrar no mérito. Então a pessoa muitas vezes assiste o processo e vê a movimentação por dentro do corpo, né? Como se o corpo movimentasse. E o corpo movimenta. A pessoa fala, como é que é possível? Você não toca. Como é que é possível se mexer por dentro? Né? Levantar como se tivesse as suas mãos lá dentro. Eu digo, porque vocês estão presos à realidade física. E eu vivo as realidades paralelas simultaneamente à nossa realidade aqui. Né? O que é a nossa realidade aqui, se não uma ilusão? Né? Então, são as camadas. As pessoas pensam que os mundos espirituais estão lá. Eles estão aqui. É como se nós tivéssemos várias cortinas e vocês fossem desvendando essas cortinas. A gente abre essas cortinas quando faz esse contato com essa realidade, essa percepção da realidade, uma realidade paralela. Então, a gente entende através dos sinais, né, da intuição,
pessoa que é mais dura, que é mais firme, dias agora, atendendo uma pessoa da Europa, e uma criação cristã, não católica, possivelmente cristã metodista, cristã evangélica, mas como são europeus, eles têm uma abertura maior. Mas era difícil para a pessoa entender o que estava acontecendo. Era difícil para a pessoa ter uma percepção do que estava acontecendo. Ela sentia as reações no corpo e ela perguntava assim: mas isso é possível? Né? Porque ela sentiu na hora uma melhora pulmonar, porque ela tinha uma questão pulmonar, ela sentiu na hora a melhora. Mas como é isso é possível? Como que isso é possível? Né? Quer dizer, a pessoa está sentindo ali, a pessoa tá sentindo no corpo dela e ela não consegue ter a aceitação. Né? Então a gente vê que é uma questão de reconhecer esses sinais, reconhecer o que está acontecendo, ver o que está acontecendo, porque é de uma forma muito prática. Outras são mais sutis. Né? Eu costumo dizer que de repente você está numa tristeza incrível, aparece um beija-flor na tua janela. É um sinal, é uma lembrança, uma borboleta colorida que chega ali, né? Uma joaninha, que é a coisa mais bonitinha do mundo, é uma joaninha, né? Aquele besourinho vermelhinho com bolinhas, né? Que é uma das coisas mais lindas que eu acho da natureza, né? Então, quando a gente tem olho para olhar, tem percepção, né? Para perceber, o mundo não tem surpresa. Na magia natural eu falo tanto sobre isso, né? Magia natural é observação, é percepção, né? Para que a gente tenha mais defesa, a gente tenha mais proteção. Enfim. E tem que entender essas influências das realidades paralelas. O que é entender? O que é entender essas influências? É a gente ver o que essas realidades trazem para a gente. Muitas pessoas acordam pela manhã já virado na giraia, como diz outro, né? Já acorda querendo morder a canela do primeiro que aparecer na frente. Ali ela está totalmente influenciada por essas realidades. Não é a realidade dela, é a realidade, é a realidade de mundos paralelos, de realidades paralelas. Nós vamos ver aqui, por exemplo, a depressão. A depressão é uma conexão com a realidade paralela, né? Estou triste, mas estou triste por quê? Ah, Ivan, você é um homem da ciência, você sabe que existem questões químicas. Sei. Sei, e devem ser tratadas, inclusive. Mas o que são essas questões químicas? O que é a química? A química nos faz ver também. A química nos faz ouvir, tudo são reações químicas. O corpo é uma é uma produtora, é uma geradora, né, de energia. De energia espiritual, de energia de percepção, né, de conexão com essas realidades. O corpo funciona como uma grande, como é que é o nome? Ah, é uma Itaipu energética. É uma Itaipu energética. Eu já falei com vocês que se uma alma explodisse, seria mais devastadora do que 100.000 bombas nucleares. Pra vocês terem uma ideia da importância de uma alma, né? Mas as pessoas não têm essa percepção, né? As pessoas se acham muito pequenas, muito insignificantes, né? E é isso que faz com que elas tentem ser superiores às outras, porque já que elas se consideram uma caquinha, elas tentam se impor em cima de outro ser humano, sem entender que nós somos imensos, né? Somos grandes fontes de energia, grandes geradores, grandes usinas de energia. Não é isso? Então, por exemplo, o que é a chamada loucura, se não é uma influência direta de uma realidade paralela? O que é esquizofrenia, se não é uma convivência com realidade paralela? Né? Muitas pessoas esquecem que aquilo que um esquizofrênico vê é real. Que o que é realidade para você?
Eu estou aqui, estou olhando o Rafael ali no estúdio, ali na gravação, estou olhando o Fernando, que está ali com a gente hoje. Ele fica com saudade e vem, viu, gente? Não tem jeito. Eu estou aqui, eu estou olhando algumas imagens que eu tenho num outro estúdio que eu tenho aqui de frente. Então, eu estou vendo muitas coisas aqui. O esquizofrênico vê da mesma forma, só que ele vê outras coisas mais. Então, eles podem ver, por exemplo, o que está encostado no Rafael. Digamos que o Rafael não tivesse proteção e tivesse com um ser tridimensional agora nele, né? Então, olhar para cá do Rafael e viu um monstro, né? Viu um gorila, né? É assim que as pessoas que passam por essa experiência encarnada como esquizofrênico vê, né? Quando ele é tratado desde cedo dentro da espiritualidade, ele é médium. Quando ele é tratado fora da espiritualidade, ele é louco. É assim que funciona. É tratado com medicação forte. Não que esquizofrenia não precise de medicação. Precisa porque o esquizofrênico, ele se assusta tanto com a situação, às vezes, que ele pode ficar agressivo, né? Porque quando ele ataca, ele não ataca a pessoa, ele ataca o monstro que ele está vendo. Vocês imaginam vocês verem um monstro mais horripilante do mundo na frente de vocês. Vocês vão pegar o que tiver na mão e vão tacar. Vão tentar se defender, né? E o que acontece? A pessoa vê o desespero do esquizofrênico, tenta abraçar, tenta acudir, aí pronto, né? Aquilo que ele está vendo de uma forma demoníaca, uma forma muito estranha, porque ele não compreende, ele vai relacionar o demônio a qualquer coisa, ele vai ter, vem abraçá-lo? Não, imagina de maneira alguma. Ele vai atacar mesmo. É por isso que precisa, às vezes, medicar, né? Porque em alguma altura da vida ele vai ficar extremamente agressivo, né? Ou contra ele mesmo. Muitos escutam. O esquizofrênico tem aquela voz que muitos de vocês ficam, eu queria ouvir. Eu queria ouvir o mundo espiritual. Vai ouvindo sim. Busca, faz o curso de clara audiência, faz. Faz, é ótimo, ó, legal. Né? Você vai escutar assim, ninguém gosta de você. Pula. Pula o mundo espiritual muito melhor. Pula da janela. Né? Por que você está aí? Pula. Né? Não vale a pena não. Toma remédio. Se mata. Fica assim é o mundo espiritual. Todo suicida passa por isso. É como se ele ouvisse, e muitos ouvem mecanicamente, ou seja, voz mesmo. Não é dentro da cabeça, mas é uma voz que ecoa dentro da cabeça como se fosse uma telepatia. Isso é influência direta da realidade paralela, né? E não quer dizer que porque os outros não veem, que não é verdadeira. Então essas pessoas, depois de escutarem isso durante muitos anos, às vezes acontece o surto, o primeiro surto acontece com a pessoa com 7, 8 anos de idade, 6 anos de idade. E isso vai seguir a vida da pessoa para sempre, né? Eu conheço pessoas que têm 80 anos e são esquizofrênicos. Passou a vida inteira. Quando não tinha recurso, teve que ter muita fé, né? Muitos embasados em doutrinas espiritualistas, né? Espiritismo e outras coisas, que trouxeram algum alívio para essa pessoa, né? Mas é difícil, é muito difícil. Por exemplo, o que aconteceu aqui, que abriu a clareaudiência do Rafael, né? Eu tenho certeza, ele não comentou comigo, porque é uma questão de foro íntimo, mas ele não saiu daqui tranquilo aquele dia. Não. Respondeu agora, né? Porque, no caso dele especificamente, ele ouviu uma gargalhada, né? De um anjo, né? O anjo dizendo, tô aqui. Mas quando a gente abre a porta para os anjos, abre também para outros seres, né? Então, em algum momento, ele vai ter essa percepção de outros seres. Porque foi aberto o canal, né? Depois que abre a porta, entra tudo. Essa é a verdade. Não entra só a luz, entra a escuridão também. Então, essas realidades paralelas, quando elas se manifestam, né, elas vão influenciar a vida da pessoa. Então, por exemplo,
a pessoa que acha que está sendo traída, né? Acha que está sendo traída. Muitas vezes é ataque psíquico de realidades paralelas que fica ali na cabeça. O que essa pessoa está fazendo agora? O que a outra está fazendo agora? Ah, será que está trabalhando? Quer saber onde que está? Pega o telefone e liga. Onde que você está? Ah, eu estou aqui no meu trabalho. Ah, põe aí na câmera. Vocês acreditam que fazem isso? Põe na câmera, eu não quero ver onde é que você está. Né? Põe na câmera. Às vezes o cara simplesmente não pode ligar a câmera. A mulher não pode ligar a câmera. Então, são coisas que são influências, né? Agora, nós somos responsáveis daquilo que a gente deixa chegar, né? Então, se você não dá conta sozinho, sozinha, procura ajuda médica, psicológica, né? Espiritual, procura o que você quiser. Mas não fique nisso, porque ninguém é obrigado a viver dessa forma. Então, isso destrói casamento, isso faz com que você prenda o filho demais ou solte o filho demais. Sempre essa influência paralela vai atacar de alguma forma a sua vida pessoal, né? É por isso que na magia natural nós trabalhamos sempre no sentido de compreender as coisas. Nós separamos as coisas, né? Uma pessoa que pratica magia natural, ela entende o que é influência de mundo paralelo. Ela não se deixa abater. Vocês não vão ouvir falar de uma bruxa, de um bruxo que tenha depressão, por exemplo. Não vai. Por que vocês não vão ver isso? A não ser que não seja, né? Que não seja, porque tem gente aí que se intitula bruxo, mago, maga, bruxa, né? Acha que se botar uma lente branca, parecendo um extraterrestre, já é o próprio. Pinta o cabelo de branco, bota uma lente branca e vem para frente de uma tela para fazer um circo, né? E a pessoa acredita naquilo. Tá cheio aí, hein? Tá cheio. Vai aproveitando as últimas notícias para fazer fuzuê, né? Para aprontar presepada. E quem gosta de circo entra de sola, né? Porque a pessoa quer uma realidade paralela. Então, essas pessoas se tornam realidade paralela também. A realidade da ilusão, a realidade a realidade daquilo que você quer ouvir, né? E as pessoas às vezes têm uma vida tão pequenininha, tão insignificante, tão sem graça, que tem que ter alguma besteira para ela poder se basear a vida dela, né? A pessoa tem que ter uma vida muito insignificante para se deixar levar por uma presepada dessa, né? Tem que ser muito inha, como eu falo aqui. Tem que ser muito pequenininha a vida, né? E nenhum de nós temos uma vida tão pequenininha assim. Mas a nossa percepção paralela faz com que a vida fique pequena. Então a pessoa perde, né, o seu poder individual e passa a depender do poder do outro. É o outro que passa a ter força. Nós não temos mais força nenhuma. Eu preciso que alguém diga que eu sou luz. Preciso que alguém diga para mim fazer isso, fazer aquilo, porque eu sou tão sou tão insignificante, né? O Deus do outro é melhor que o meu, viu? Muito melhor. Né? Meu Deus é tão pequenininho, tão insignificante. Eu dependo de alguém. Então, isso tudo são influências de realidades paralelas. Realidades paralelas de mundos paralelos, realidade paralela de criaturas interdimensionais e realidades paralelas de pessoas mal intencionadas. Sabe que essas pessoas não têm nada de inocente. Não. E não estão fazendo porque são ingênuos, estão fazendo porque são picaretas. Certo? Porque são picaretas. Então a gente precisa entender o que são essas realidades. Existem realidades paralelas fantásticas, que são aquilo que nos traz a cura, aquilo que nos traz, por exemplo, as cirurgias espirituais, que eu prefiro chamar de cirurgias energéticas, e são realidades paralelas. Aquilo que dá orientação através de um oráculo, né, de um objeto oracular, que um oráculo, que somos nós, os oraculistas, né, que trazemos para vocês,
quando é bem intencionado, é maravilhoso. Por quê? Porque mostra o caminho que está seguindo. Como é que eu posso ver a vida de alguém que eu nunca vi na minha frente, que eu não conheço? As pessoas falam para mim, como assim? Eu não te contei nada disso. Eu falei, mas se você tivesse me contado, você não tinha vindo no oráculo, você tinha ido num padre. Se você quisesse contar, você ia num padre. Aqui você não precisa contar, aqui eu vejo. Isso também é contato com uma realidade paralela, né? Então, quando nós cultuamos a natureza, nós temos esse contato também. É por isso que é tão importante, né, uma formação em magia natural. Por que que eu trouxe isso à baila, trouxe isso à tona? Porque é extremamente importante. Bom, então nós temos um aspecto tão importante quanto ativar essas realidades, é a gente se proteger energeticamente, né? Como é que a gente sabe que uma realidade energética, uma realidade paralela, é energeticamente positiva ou negativa? Qual é a sensação que nós temos durante esse processo? Você já teve ataque, Fernando, de realidade paralela, negativa? Creio que sim. Né? Como é que foi? Com certeza, né? Que na hora, às vezes, a gente não percebe. Pensa que é coisa da cabeça, né? Sempre assim. Mas eu sou. Não é que eu sou cético, eu sempre procuro ver, né? Se não é alguma coisa natural mesmo. Mas tem coisa que a gente sabe, né? Que não é normal, assim, vamos dizer. Que acaba sendo paranormal, né? Sim. E alguma decisão que você tomou te salvou o couro ou te jogou no buraco com isso? Que sentido? Por exemplo, você teve uma realidade paralela onde aquilo que você estava vivendo era uma situação legal e de repente, por uma intuição negativa, por uma vozinha na cabeça, você foi e botou os pés pelas mãos e tirou aquilo de você. Pode ser uma relação, pode ser um negócio, um trabalho, qualquer coisa assim. Ah, sim, com certeza. Algumas vezes, né? Assim, mais de uma vez. Coisa simples, né? Tava voltando pra casa, daí veio aquela intuição, né? Ó, vai por lá, por uma rua que eu nunca tinha passado. Eu fui normal, né? Mas vai saber, né? Se eu não tivesse escolhido essa opção, assim. É. Você ouviu, né? Aquela voz dentro da cabeça, né? Assim. Mas eu já cheguei a ouvir também. Durante, eu acho, uma semana, ouvia como se alguém tivesse assobiando, cantarolando, assim. E realmente parecia que era alguém mesmo, não era a voz na cabeça. Daí, antes de dormir, eu pedia, né? Que não queria, assim, e acabou passando, né? Uma vez ou outra a gente escuta alguma coisa. Não que queira, né? Não que queira. Exatamente. Você trabalha há muitos anos também, né? Em meios espiritualistas, né? Você já tinha trabalhado na TV comigo, já tinha, É. já tinha história. Eu já te conheço nesse meio há alguns anos. Mas desde pequeno, né? Vez ou outra acontecia alguma coisa, mas ainda bem que eu nunca tive medo. O medo não é uma boa ideia, né? Precaução, sim, né? Proteger-se, sim. É isso? Rafael também, né, Rafael? Você já teve lá suas experiências. Sim, muitos na adolescência. Adolescência? É. Uma coisa chegou a vir assim pra te bagunçar mesmo? Pra, tipo, mudar alguma coisa que você estava fazendo de positivo pra jogar pro negativo ou pra te salvar do negativo, né? Tanto positivo como Não, negativo, você se já teve as positivo duas assim, experiências? né, mais recentes. Mas as negativas dos ataques, né, que você tava falando, Sim. já foi mais na adolescência, nas questões noturnas. É. Recentemente, por exemplo, você teve uma intuição a respeito do seu gatinho, né? Do seu Sim, bichinho lá, do seu pet. foi. Aí você sabe, é como se você soubesse que ia acontecer alguma coisa, mas você não tinha Isso. consciência de quando. Eu sempre tenho essa dúvida se vai acontecer, porque já aconteceu algumas vezes também de não acontecer, né? É. Aí Não, fica, positivo e aí negativo. fica sempre nessa dúvida se vai acontecer ou não. E esse dia, por exemplo, você teve uma vivência que eu disse a você. Eu disse a você, inclusive, que ele estava dentro do carro. Sim, Eu disse a você. tava escondido. Eu conseguia vê-lo, não conseguia ver qual era o carro necessariamente, Uhum. tá? Eu cheguei até a mexer no carro, né?
Chegou, balançou ele. Balancei o carro, balancei tudo. E numa realidade paralela, né? Eles foram lá e puxaram o seu gato. Sim. E quando você achou, ele estava estranho. Ele tava como se ele tivesse assustado que tinha sido puxado. Tinha sido puxado. É. Né? Então isso vocês veem. Eu puxei aqui pelos meninos, né? Porque todos nós temos essas questões, temos essas vivências. A gente tem que lembrar quando aconteceu, como aconteceu, e trabalhar isso, porque a gente vai aprendendo a se proteger energeticamente. Vocês viram o que o Rafael falou. Olha, eu nunca sei se é positivo ou se é negativo, se é uma coisa que está Porque eles sendo avisada. Podem mentir, né? Pode Boicotando. mentir. Porque, por exemplo, eles poderiam, ao invés de falar, olha, cuida aí, porque o bichinho vai te dar um susto. Eles podiam dizer assim, ó, se eu fosse você, eu quebrava o pau com a tua mãe aqui por algum motivo, né? Briga com ela. Ele ia brigar com a mãe dele, brigar com o pai dele, brigar, sabe, com a tia, com a avó, com qualquer pessoa. Por quê? Porque a voz vem e fala, né? Eu tenho muitas vozes na cabeça, ok? Você tem uma questão aí que você tem que tratar, porque com certeza tem mais alguma coisa aí. Mas eu tenho vozes que eu escuto de vez em quando, escuto mecanicamente. O que é escutar mecanicamente, gente? É como se tivesse um microfone, um alto-falante dentro da sua cabeça. Isso é escutar vozes, literalmente. E existe aquela que você... É como se você não escuta dessa forma, dentro da cabeça. Você escuta, parece que fora. É uma coisa que vem de fora, é uma coisa que vem como... Ó, isso pode acontecer. Né? E muitas vezes te indicando. É isso mesmo. Você vai sempre no mesmo caminho. A gente dá uma freada, não vai, não. Muda o caminho. Né? Você vai fazer um passeio, vem aquela vozinha e diz assim: tem certeza que você vai nesse passeio? Né? Aí você vai analisar por que eu não vou para esse passeio? Eu não vou para esse passeio porque eu não gosto de sair de casa, eu acho mais confortável fazer uma bacia de pipoca, uma garrafa de refri e ficar vendo série. Eu tô com preguiça de ver gente. Ou eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer. Eu sempre saio, eu sempre me divirto, mas hoje eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer. Então a gente tem que saber como ouvir essas vozes, né? Porque o tempo, como ele não é linear, ele é espiritual, tá? E o tempo espiritual ele não existe, né? Dessa forma cronológica. Quando nós temos abertura para esses mundos paralelos, nós somos avisados. Porque no mundo paralelo, no mundo espiritual, paralelamente a esse mundo físico, já aconteceu o que tinha para acontecer. Já aconteceu. Né? Então você pode antecipar-se. É como se você voltasse atrás do tempo e fizesse diferente. Então é incrível o como a gente pode se proteger energeticamente tendo consciência. O que o Fernando falou, medo. Eu nunca tive medo. Por quê? O medo afasta a possibilidade de vida. Né? Ah, não vou sair de casa porque eu tenho medo. Isso não é intuição, isso é medo da vida. E quem tem medo da vida não vive. Cobra que não anda não engole sapo, não leva paulada também, né? Não. Mas também não engole sapo, quer dizer, morre de fome. Exato. Né? Então a vida é isso, a vida a gente tem que arriscar. Né? Então essa ligação essa ligação com o mundo, com os mundos paralelos, vai trazer para a gente essa necessidade de proteção. Saber o que é uma coisa, saber o que é outra. Isso é treino, viu, gente? Isso é treino. Tem um espiritualista, não é espiritualista não, na verdade, ele tem um site de terror, de horror, de terror e tudo mais, e ele fala sobre esses mundos paralelos. Inclusive, ele ensina a pessoa que quer acessar o mundo paralelo. Eu tô fora. Eu agradeço. Eu já vivi essa realidade paralela de embarcar no mundo paralelo. E não é legal. Né?
Mas qual a história que ele conta aqui quando ele fez, né? Eu não vou citar o nome porque ele não está aqui para se defender, né? Mas o que foi que ele fez? Ele acionou através de frases, através de energia, ele acionou o mundo paralelo e de repente ele estava no mesmo lugar. Ele não estava em outro lugar, não estava em outra cidade. E ele entrou no ônibus. Sim. E nesse ônibus, quando ele entrou, ele sentiu que o mundo não era o mesmo. O jeito que as pessoas olhavam para ele, o jeito que tinha densidade, é como se ele fosse um anjo sobre a terra. E aquele mundo dizia para ele: você não pertence a esse mundo, você não pertence a essa realidade. E ele retornou. E ele disse que nunca mais quis saber de tentar de novo, né? Então eu já tive esse tipo de imersão em realidades. Ai, desculpem. Então eu não tenho essa. Eu nunca tive essa intenção, mas eu já estive em realidades paralelas e não foi legal, não foi bom, né? Então a gente sabe que existe, não é lá, não é cá, é aqui. Vocês só viram, você tira uma cortina fina como uma cortina de véu, né? Uma cortina de organza, parecendo aquele saquinho de joia, sabe? Aquela organzazinha, é aquilo que separa uma realidade da outra. São camadas. Então a gente precisa se proteger, porque elas existem. Muitas pessoas vivem nessas realidades paralelas. É quando num casal cada um fala uma coisa e entende outra. Vocês nunca viram que tem casal que fala a mesma coisa? Amor, eu te amo. Eu também te amo. Mas você não me entende. O que é que eu preciso entender? Eu falo toda hora. Mas eu também falo com você. Não, você não fala nada. Você está de fora e está vendo aquilo. Eu falo, gente, em que realidade as pessoas estão vivendo? Né? Por quê? Porque cada um está vivendo uma realidade paralela. Então, geralmente, essas realidades paralelas trazem egoísmo, o ego. Então, só vê o mundo dela, ele só vê o mundo dele. Por isso que ninguém mais consegue conviver. As pessoas, cada dia, eu fiz essa previsão algum tempo atrás e vou repetir. O futuro nos espera da seguinte forma: você vai ter uma caixa muito parecida com um caixão, você vai ter condutores para alimentação, para água e para tirar do organismo aquilo que foi embora, né? O banheirinho vai ser acoplado, você não vai precisar nem se dar o trabalho de ir no banheiro. Você vai ter um óculos virtual, você vai ter de realidade, né? De realidade ampliada, e você vai viver dessa forma, você vai viver como um morto-vivo. Essa é a realidade do futuro, porque as pessoas estão se afastando de qualquer possibilidade. Ah, vocês acham isso estranho? Vão para o Japão que vocês vão entender do que eu estou falando. O Japão tem dormitórios que você já entra deitado, porque é um caixão na parede. É um caixão na parede. Você ainda tem uma televisãozinha, tem uma coisinha ali, certo? Você deita, dorme ali, é tudo refrigerado, tudo certinho, né? Tudo controle de ambiente. Mas é isso, é um caixão. É um caixão. E é o que nos espera no futuro. E as pessoas estão buscando cada vez mais a sua individualidade. Aqui em São Paulo, a realidade já começou. Tem apartamentos aqui de 5 metros quadrados. O que são 5 metros quadrados? 10 metros quadrados. Eles botam uma cama, um chuveiro, uma máquina de lavar, um frigobar e a cama. Você levanta, você faz o sofá, você faz não sei o que, você faz não sei o que e você vive ali dentro. Tá? Tem um lugar para o computador, para a pessoa se entupir de informação, que nem sempre são boas, e de comida que ela compra pronta. Tá? No máximo ela liga o micro-ondas ali, que tem um lugarzinho para o micro-ondas. Então já começou. O que vai acontecer é que vai diminuir. Não vai demorar para estarem vendendo espaços só com a cama. E as roupas dobradas embaixo. E agora já tem as roupas que não precisa nem passar, né? Vai ser isso, vai ser uma cama, as roupas jogadas embaixo da cama, dentro de uma caixa, um banheirinho que dá só para sentar. E você abre a ducha, toma banho em cima da privada, se bobear.
Não vai demorar para ter os apartamentos de 5 metros quadrados, 4 metros quadrados, até que a gente chegue ao caixão, né? Mas o que é isso? É a forma que as pessoas estão tendo de viver a sua solidão, que muitas vezes é confundida com solitude. Tudo isso é influência energética dessas realidades paralelas. É quando nós deixamos de ser para ter, é quando nós trocamos a conversa por mensagem de celular, ninguém liga para mais ninguém, quando toca o telefone se assusta, é cobrança, é alguém tentando te vender alguma coisa, porque ninguém liga para mais ninguém para conversar, para dar um oi, né? Eu mantenho o hábito de falar ao telefone até hoje, falo com a minha mãe, falo com meu irmão, com a minha irmã, até hoje eu tenho esse hábito, com alguns amigos mais próximos, mas a gente tem até medo de ligar hoje, né? Porque agora é mensagem. E a mensagem, assim, você tem que decifrar, né? Porque a maioria deles falam em código. Você tem que decifrar o que está escrito na mensagem, né? Pra quê? Pra que eu vou sair, vou me divertir, se eu posso ligar o meu computador, o meu notebook, e jogar ali e ficar interagindo à distância? É ótimo. Ali tudo é ilusão mesmo. Tudo tá no mundo paralelo já. Vocês não estão entendendo ainda o que está acontecendo, né? Então, quando a gente tem essa noção, que a Matrix que é isso, tá, gente? A roda de Sansara que é isso. É que vocês se tornem simplesmente criaturas que vão continuar reproduzindo. Talvez um dia a gente vire ração para nós mesmos, nos alimentarmos de nós mesmos. Talvez a morte seja isso um dia, virar proteína para os outros que estão vivos. Porque nós estamos caminhando para isso. Nós estamos destruindo a natureza, nós estamos nos acumulando em pequenos centros, em grandes centros, transformando ele em pequenos, porque não cabe tanta gente. Tudo isso influência de realidades paralelas. Tudo isso. Agora você estuda em casa, você não vai mais para a faculdade, você não tem mais o grupo, você não tem mais a vivência. Como eu tenho, não é dó não, eu tenho compaixão por uma pessoa que viva dessa forma. Por uma pessoa que não tenha, não tenha convivência acadêmica, não tenha. Hoje eu não tenho mais falta de convivência acadêmica, mas eu tive. E foi maravilhoso. Hoje não tem mais. Hoje vai lá de vez em quando fazer uma prova, o resto estuda em casa. Come em casa. E não é comida que ele fez, é comida que ele comprou. Então vocês não entenderam ainda que isso é manipulação. A roda de Sansara, a roda do sofrimento. E vai chegar o dia de nós sermos nem reprodutor mais. Nem reprodutor mais. As pessoas estão caminhando para isso. Nem reproduzir vão mais. Os empregos estão se transformando em automação. Se vocês vivem em países de primeiro mundo, né, vocês vão ver que praticamente os salários basicamente é um só, muda muito pouco de uma pessoa para outra. E se a pessoa trabalhar, tem esse salário, se não trabalhar, tem também. A intenção é que as máquinas produzam a comida, que as máquinas produzam tudo cada vez mais descartável, cada vez mais compacto, né? O que é isso? Influência direta. Esses mundos paralelos. E vamos chegar a isso muito em breve. Então, que a gente consiga criar ambientes, né? Eu digo a vocês que quem puder ter um pedacinho de chão, quem puder ter um lugarzinho para construir a sua casinha mais próxima à natureza, né? E que puder ainda viver isso, faça. Faça. A Terra vai dar seu chacoalhão a qualquer momento, né? Mas até lá, muita coisa está vindo aí. Muita coisa está vindo aí porque o ser humano escolheu ouvir o negativo. O ser humano não está se protegendo energeticamente.
Se você é mais jovem e está antenado com essas coisas de tecnologia, ou é mais velho e está antenado com essas coisas de tecnologia, eu odeio tecnologia moderna. Eu estou aqui usando tecnologia, mas eu odeio. Porque cada vez mais está afastando o ser humano do ato de ser humano, né? Estamos nos tornando coisas. Estamos nos tornando número, né? Estatística e só isso. Cada dia valorizando menos, né? O ato de ser humano, né? Então, viver num mundo onde trabalhar vai ser um privilégio, você ser diferente vai ser um privilégio, você poder desenvolver aquilo que você é em essência vai ser um privilégio. Digo os jovens aí com diploma pendurado na parede em casa, de pijama esperando a morte chegar já aos 20, 30 anos, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? E se proteger para não deixar que isso se torne uma realidade. Eu quero que daqui 20 anos vocês digam, o Ivan era um louco. Ele fala uma coisa daquela, que coisa absurda que o Ivan falou. É tudo mentira, olha que como o mundo tá lindo. Eu espero. Já disse a vocês, eu detesto fazer previsão porque, infelizmente, do jeito que eu vejo o coletivo, é muito difícil mudar aquilo que eu vejo, mas eu quero ser um mentiroso. E quero que vocês tenham uma vida plena, vocês que estão com 20, 30 anos hoje. Mas está difícil. Está cada vez mais difícil. Então, gente, eu acho que o importante é a gente integrar esses aprendizados das realidades paralelas, né? Existe muito aprendizado. A gente é avisado, a gente é ensinado todos os dias, né? A gente aprende a viajar no tempo e no espaço através da nossa intuição, onde o tempo não existe, né? Onde existe só o tempo espiritual, que é circular, então todos os tempos coexistem. A filosofia já falava isso, né? Você não é, já foi, né? Já não é mais, já acabou e não começou ainda, né? Então a própria filosofia nos fala sobre isso. Mas nós precisamos aprender e integrar isso à nossa vida. Então tem o que é bom, tem o que não é bom, saber diferenciar isso. A magia é um caminho certeiro para essas atividades. Quando eu falo de magia para vocês, foi por isso que foi disponibilizado o curso. O curso é incrível, o curso é imenso, né? Traz todas as possibilidades de forma prática. É para que vocês comecem a criar para vocês a realidade que interessa, né? Porque ainda que o mundo se transforme em caixões onde a gente vai se alimentar e usar um óculos para viver o mundo que a gente criou, porque o ser humano está tão egoísta que só ele cria um mundo para ele mesmo, né? E daí ninguém vai questioná-lo, né? Todo mundo vai ser imperador do seu mundo, né? No mundo físico, só que ao mesmo tempo uma realidade paralela. Então, mesmo que isso aconteça, que essa realidade que você vai criar no mundo virtual seja de fato algo que possa te ajudar a evoluir espiritualmente, né? Eu acho que isso vai acontecer porque, independente da sua condição mental, a gente vive no coletivo, né? A gente vive em comunidade. Quer dizer, um consciente protege a natureza, 1000 inconscientes destroem, né? Mas eu prefiro viver como um beija-flor, tentando apagar o incêndio com o meu bico, né? Eu faço a minha parte. Então, que cada um faça a sua e que cada um se prepare para o que está por vir, né? Então, acho que é esse o assunto dessas realidades paralelas, né? E lembrando que, por exemplo, os seres que atacam, né? É bom falar sobre isso também antes da gente encerrar. No desdobramento, por exemplo, o que eu tiro são seres dessas realidades paralelas. Que muitas vezes a pessoa acha que o centro vai tirar isso, que o trabalho espiritual vai tirar isso, e não é assim que a banda toca, né?
Aquilo que é espiritual é espiritual, o que é energético é energético. E realidade paralela não quer dizer que ela não é real. Está falando paralela, é uma realidade que está além da nossa realidade, mas que existe, né? E quando a gente fala em desdobramento, quando a gente alerta sobre, é porque realmente precisa ser feito. Bom, dito isso, vamos dar início às perguntas? Sim, temos perguntas que recebemos do pessoal que acompanha a gente. Primeira pergunta que fizeram, Ivan, é o que são realidades paralelas? Olha, são níveis experienciais, níveis de experiências, de energias, né, que existem além do que vemos fisicamente, né, mas que podem e vão influenciar nossa vida. Elas vivem sempre de forma elas vivem sempre de forma conectada, né, com a nossa realidade aqui e influencia. Só que nem sempre são vistas, né? São realidades que não são visíveis à maioria das pessoas. É sempre importante a gente frisar isso, né? Que essas realidades, elas são diferentes também. Gente, é tão complexo isso. O que são realidades paralelas? Por exemplo, eu tenho milhares de realidades paralelas que diz respeito à minha vida. Fernando tem as realidades dele, o Rafael as dele e vocês as de vocês. E existem as realidades que têm uma, como é que se diz? Que convergem para outras realidades que diz respeito a todo mundo. Então, quando nós falamos dessas realidades, são realidades que vão influenciar na nossa vida física, espiritual, emocional, material. Como eu disse durante a explanação do assunto, as pessoas podem viver essa realidade e destruir a sua realidade atual, né? Através de ataques, através de ações que não condizem com aquilo que nós esperamos do ser humano. Nós vivemos em sociedade. A gente espera que as pessoas não agridam umas às outras. A gente espera que haja respeito, que haja compromisso, que haja respeito, que haja a dignidade. A gente espera um monte de coisas, né? Mas tem pessoas que vivem realidades paralelas, né? Nós estamos ouvindo falar ainda em neonazismo. Que realidade essas pessoas vivem? Como é que alguém pode achar que o que Hitler fez no passado pode ser bom hoje? Já foi horrível naquele tempo. Imagina hoje, com o nível de consciência que uma parte da sociedade tem. Como é que pode ser tolerado o neonazismo? Né? E nós sabemos que é uma questão de dar uma brecha. O tumor está latente. Não se iludam. O tumor está latente. Nós podemos ter uma segunda onda nazista? Podemos. Podemos sim. Né? A Europa agora está passando por uma fase que ela não está tão unida como já foi. O que pode acontecer na Europa daqui em diante? Né? E neonazismo é interessante, a gente vê preto neonazista. A gente vê preto neonazista, gay neonazista, a gente vê judeu nazista. Nós estamos falando de um movimento racídico, né? É uma questão de raça. Né? O nazista é isso. O nazista tinha supremacia branca, tinha, né, a superioridade do povo germânico. Então preto estava fora de cogitação, preto virava cinza rapidinho. Gay virava cinza rapidinho. Judeu, cigano. E hoje a gente vê pessoas que seriam minorias naquela época, que iriam para o forno crematório, batendo palma para o nazismo hoje.
Não sabe nem, talvez nem saiba o que é o nazismo, né? Talvez é só estupidez, quer só a suástica, quer vestir o uniforme de soldado alemão da época, nazista. Então tá aí, gente. Não é uma realidade paralela, não é, Rafael? Virou time de futebol, né? Time de futebol. Não é uma realidade paralela. Qual é a realidade dessas pessoas? Não é a nossa realidade. Né? Então a gente vê que essa questão de realidade paralela é muita coisa. Né? Quando você vê pessoas defendendo o indefensável, não importa se essa pessoa é assim, eu gosto dela. Tudo que ela fizer pra mim tá certo. Eu gosto. Meu time é esse. Meu time é um lado, meu time é outro. Não importa o que faça, tá tudo. Ó. Vou bater palma. Eu nasci pra ser macaquinho de circo, ó. Vai, fala, Fernando. Só comentar, as pessoas perderam o poder de decisão, né? Então o livre-arbítrio já era. Já era. Porque tudo tá aí, né? Tanto de ou quanto uma opinião, né? A pessoa não escolhe mais nada. Não. Isso aqui escolhe, mas não escolhe. Não escolhe. E vai na manada. Uma pessoa mal intencionada solta um rojão qualquer. Aí aquelas que se beneficiam desses movimentos pegam isso, esparramam a notícia pro povo aí. E o povo fica batendo palma, feito um macaquinho de circo. Né? Ninguém pensa mais, ninguém raciocina mais. Eu falo isso todos os dias aqui. Como as pessoas estão vivendo em realidades paralelas. É incrível isso. Né? E não se dão conta da existência, né? Porque as pessoas, muitas falando A e entendendo B, C, D. Como é que essa conversa chega a algum ponto, né? Difícil. Vamos seguir? Vamos. A próxima. Como perceber sinais dessas realidades? Olha, tem algumas coisas que a gente pode perceber através da intuição. A maioria das coisas. Por exemplo, quando você vê uma notícia e aquela notícia vai lá no seu coração e te aperta. Parece até que é uma notícia boba, mas vai lá na sua, sabe? Vai lá no seu coração e te aperta ali, bem ali no coração. E você fala, mas por que isso me ataca? Por que isso me atinge? Né? É porque você está ali numa ligação direta com a sua, com essa realidade paralela, você está sabendo o que está vindo. É incrível. Né? A gente vê as repetições, né? As chamadas coincidências, que são sincronicidades. Eu falo muito aqui sobre as horas iguais. Os meninos vêm aqui. Se eu olhar no relógio, está lá. Se não é 11:11, é 12:12, é 10:10. É sempre assim. Que são números cabalísticos que representam anjos, representam, né, mensagens. Então eu estou muito conectado com isso. E quando eu saio à rua, placa de carro, Ivan, que bobagem. Bobagem. O mundo é uma sequência numérica. O mundo é uma sequência numérica. Nós somos norteados pelos números. Sobretudo, quem estuda Cabala, por exemplo, sabe disso, como isso é forte. Todo estudo de numerologia, né, cabalística, nos remete a essa influência. Se você pega os físicos, matemáticos, tudo é resolvido por equações numéricas. Né? Se você vai analisar os antigos oraculistas, né, eles trabalhavam com números, trabalhavam com datas, trabalhavam com tudo. Como é que vocês acham que eles faziam isso? Então é uma forma de você ter essa conexão. Sensações que te chamam a atenção demais, né? Sonhos lúcidos, aqueles sonhos que você sabe que está sonhando e que você atua no sonho. Né? O sonho lúcido, gente, é uma prova cabal da realidade paralela. Você sabe o que é sonho lúcido? Não sabe? Então eu vou falar, embora já tenha explicado 1 milhão de vezes aqui. O sonho lúcido, você sabe que está sonhando e você interfere no sonho. Meu primeiro sonho lúcido, eu tinha mais ou menos uns 3 aninhos, porque eu tinha medo das bruxas da Europa. Porque minha família tinha uma história, né?
E como eles trabalhavam na luz, tinham as bruxas das trevas. E elas tinham pavor das bruxas da luz. Elas tinham perseguiam e elas matavam mesmo. Então, então eu tinha medo dessas bruxas e eu sonhava sistematicamente com elas, da forma como criança vê a bruxa, voando numa vassoura, né, nariguda. Aí um dia a minha avó falou, mas você não precisa ter medo delas. Desce o porrete nelas. Eu falei, elas vão ver, o próximo sonho que eu tiver eu vou pegar elas. Sem saber, a minha avó me preparou para o sonho lúcido. Ok. E eu acordava aos gritos, viu, gente? Era uma coisa horrorosa. Porque elas vinham, elas me mordiam, elas aprontavam comigo no sonho. Aí eu comecei a sonhar e eu falei, elas estão vindo. Aí eu peguei um pedaço de pau no chão. A primeira que passou, já dei-lhe uma paulada no meio da barriga, derrubei e acertei a cabeça. Aí eu comecei a matar as bruxas, a paulada, né? Não façam isso, tá, gente? E as bruxinhas são do bem hoje. Mas eu comecei a matar no sonho como se fossem avatares, né? Igual a gente faz hoje nos joguinhos, né? Que a gente brinca em joguinho. Eu não gosto disso, mas as pessoas brincam em joguinho, destruindo monstros e tal. Eu fiz num sonho. Então foi meu primeiro sonho lúcido. E desde então, eu tenho sonhos onde eu posso agir, né? Eu tenho um sonho recorrente, por exemplo, lúcido, que eu entro num jardim e esse jardim é cheio, carregado de frutas. As mais doces que vocês possam imaginar. Gente, fora de brincadeira. Eu como feito um alucinado nesse lugar. Tem as maiores ameixas que eu já vi na vida, as maiores cerejas, os maiores morangos e tudo mais. Eu como sinto gosto. Isso pode ser sonho, gente? Você acha que é sonho, Rafael? Não. Você acha que é sonho? É uma realidade paralela. Então, se vocês querem ter, por exemplo, um sinal de uma realidade paralela, se você sentir sabor, sentir gosto, se você sentir um negativo também, dor. Quem já sentiu dor? Já sentiu dor em sonho? Sim. Já, principalmente quando eu era muito pequeno. Tá, então não era sonho. Já sonhei com um cachorro me mordendo. Não era sonho. Era uma realidade paralela. Se você sentir dor, sentir cheiro, é uma realidade paralela. O sonho não tem gosto. O sonho não tem nem cor, às vezes. Não tem cheiro. Se você sentir cheiro de podre, cheiro ruim, você está numa realidade paralela negativa. Então você tem que trazer isso, né? Então eu digo a vocês, vocês querem sonhar de forma que vocês possam agir no sonho consciente? Ok, sonho lúcido. Quando vocês deitarem, vocês digam, eu quero sonhar, quero lembrar do que eu sonhei e quero agir no sonho. Eu quero sonhar, quero lembrar do que sonhei e quero agir no sonho. Automaticamente vocês vão aprender a ter os sonhos lúcidos. Eu me divirto, por exemplo, eu voo muito no sonho lúcido. Já voei também. Eu voo muito, né? Porque é uma forma que eu tenho de trabalhar esse desejo, né? Eu vim de um lugar onde nós voávamos, eu sinto muita falta do voo. Então eu tenho a possibilidade dos meus desdobramentos, onde eu voo, mas no sonho eu faço o voo infantil, aquele voo de bater asa e voar. Né? Vocês sabiam que eu aprendi a nadar porque eu queria voar? Sério? E dentro d'água eu voo, né? Vocês já pensaram nisso, que vocês voam dentro d'água? É uma forma de voar. Né? Então a minha conexão com a água, além da Atlântida, é voar. Né? Então todos nós podemos praticar o sonho lúcido dessa forma e nós podemos começar a ver as sincronicidades, aquele déjà vu, como vocês preferirem, que é você ter a sensação que já passou por aquilo. Tudo isso são dimensões paralelas. Quando você viaja no tempo, espaço, também são vidas paralelas. Então você percebe dessa forma. Vocês querem falar alguma coisa ou querem fazer a próxima pergunta? Tem mais perguntas aqui. Tá. Perguntou, é seguro tentar interagir com outras realidades? É que nem eu falo, até a página 2 tudo bem, né? O problema é avançar da página 2 em diante. Você tem que manter, primeiro, os limites claros do que você está fazendo, né?
ter responsabilidade pelo que você recebe, pelo que você aprende, sabe? Hoje, os meus sonhos lúcidos, e que é uma forma de interagir com essas realidades paralelas, por exemplo, eu não vou lá só para comer fruta doce desse pomar mágico. Não, né? Esse pomar existe e é uma realidade muito próxima da gente. E lá tudo é dessa forma, tudo é abundância. Nós deveríamos estar lá, inclusive, não aqui. Né? Estamos aqui porque estamos presos à roda Sansara. Mas eu vou em lugares, por exemplo, onde eu vou receber respostas sobre o que eu preciso. Vocês sabem que eu escrevo, né? Não só livros, eu escrevo textos para teatro, eu escrevo roteiro para cinema. É uma das minhas atividades que eu faço por diletantismo, né? Ou seja, faço por prazer puro. Assim como eu pinto também, como eu toco piano também, tudo isso eu faço por diletantismo. E às vezes você precisa aprender alguma coisa e você não consegue dar aquela travada. Quando eu vou a esses mundos paralelos através do sonho, eu recebo respostas. Às vezes eu chego aqui para Rafael e falo, Rafael, eu preciso fazer alguma coisa no sentido tal. Fernando, eu estou pensando em tal coisa, mas eu preciso ver como é que eu vou fazer. Gente, no outro dia eu chego a resposta, não é isso? Não é, Fernando? Chego a resposta pronta. Por quê? Porque eu acessei mundos paralelos através do sonho. Quando eu trabalho, por exemplo, com desdobramento, que é uma paranormalidade, né? Que eu tenho bilocação ou polilocação, que é o nome correto da minha paranormalidade. Eu falo desdobramento, fica mais fácil. Eu estou em mundos paralelos. Como é que eu estou aqui e vou para o Japão, acudir uma pessoa no Japão? Eu chego lá, vejo o que está acontecendo, tiro e a pessoa fica bem. Por quê? É o mundo paralelo, quer dizer, eu passo por uma cortina. Porque a diferença é como é o buraco de minhoca, né, gente? Buraco do tempo, né? Daqui até o Japão são, não sei nem quanto, é mais de 24 horas de viagem, né? Mas o que eu faço? Esse ponto e esse ponto eu junto, como se faz na física, eu junto as duas pontas e eu já tô lá. Isso é possível através de viagem astral, isso é possível através de desdobramento consciente. Então, o que é isso? Realidade paralela. As criaturas que eu vejo em vocês não estão nessa realidade, mas estão, na verdade, vivendo uma realidade paralela em sintonia com essa realidade. É por isso que eles conseguem fazer tanto mal na vida de vocês. Porque vocês abriram a possibilidade de eles entrarem. E são convidados. Vocês acham que eles entram de atrevido? Seus pensamentos convidam. É assim que, por exemplo, eu faço aqui uma Mariana, por exemplo, uma canalização, e vocês sentem aí a energia, sente cheiro de rosa, sente cheiro de doce, sente cheiro... Por quê? O que é isso? Realidade paralela. Né? É uma coisa mais ampla, né? Então a gente pode sim, mas tem que manter a responsabilidade pelo que consegue, né? Por exemplo, esses dias eu estava comentando, né? Eu estava numa mesa com algumas pessoas e uma pessoa que não é do métier, não é do meio, e falou, como é que você pode fazer isso? Como é que você consegue? Eu falei, eu não sei. Ele falou, você pode ver o que você quer? Eu falei, não, não é bem assim. Por exemplo, se fosse há 40 anos atrás, eu teria descascado você todinho agora. Quando você perguntasse, eu ia te contar a vida de cabo a rabo aqui. O que tinha de bom, o que tinha de ruim, eu ia jogar tudo nessa mesa aqui. Eu falei, isso se chama quebra de decoro. Isso se chama falta de ética. Só que na época eu era um molecão, eu não estava nem aí para nada disso. Eu falei, então, quando nós adentramos isso, nós temos uma coisa chamada nós temos consciência, bom senso, ética, né? A gente não pode expor a vida de ninguém. Então, você pode acessar, mas você não pode expor. Muitas pessoas têm dificuldade, porque mesmo sendo seu filho, aquilo que ele não falar com você, você não tem direito de jogar para ele. Aquilo que for da intimidade dele, da vida pessoal dele, que não influencia em nada a tua vida,
os desejos do seu filho, da sua filha, você pode ver, mas tem que calar a boca, não é da tua conta. Não é da tua conta. Teu filho tem 18, 19 anos, não é da tua conta mais o que ele faz da intimidade dele. O que ele faz, sim, como pessoa, como ser humano, né? Se ele não fizer nada que seja um crime, que não seja, né? O que ele fizer da vida dele é problema dele. Então, e se você não tem direito de fazer isso com teu filho, vai ter direito de fazer isso com um estranho. Você não pode expor a vida de uma pessoa. Quantas vezes vocês perguntam para mim, nas perguntas psíquicas aqui, determinadas coisas, e eu digo, se vocês não querem ouvir, vocês não me perguntem para falar ao vivo, vocês mandem, me peçam para gravar a resposta. Para vocês eu mando por celular, né, por mensagem. Quantas vezes eu digo isso para vocês? Quantas vezes vocês perguntam e dizem que eu posso falar e eu digo, eu só posso ir até aqui. Porque se eu for além daquilo, eu estou expondo a vida da pessoa. Então, a questão oracular também é viajar no tempo e espaço. Também é adentrar outras realidades paralelas. Próxima pergunta foi por que algumas pessoas percebem mais que as outras? É a pergunta, Rafael? Por que algumas pessoas percebem mais que as outras? Porque cada pessoa tem um nível de consciência maior ou menor em relação ao outro. É uma questão de percepção. Cada pessoa percebe de uma forma, cada pessoa percebe de uma maneira, né? Não é igual para todo mundo. Não é, nem todo mundo tem a mesma possibilidade. Como eu disse a princípio, são maneiras de se iniciar. São maneiras de que cada um são pontos em que cada um chegou, né? Tem pessoas que nascem com isso arreganhado, Rafael, que são as questões, né? Que são as questões de contratos também, né? Pessoas que já vêm com questões mentais severas, né? E vão enlouquecer. Se elas não forem orientadas, vão enlouquecer. Isso é uma questão muito dessa percepção. Próximo como saber se uma percepção é minha ou vem de outra realidade? Olha, a primeira coisa é você ter consciência. Primeira coisa é você ter consciência de que como isso veio para você, né? É coerente com seus sentimentos? Aquilo é coerente com você? Por exemplo, você está aqui conversando comigo agora, com os meninos estão aqui, tá o Rafael, tá o Fernando, e aí eu viro e dou um coice no Rafael, no Fernando, uma coisa que eles vão olhar para mim e falar assim, como assim? O Ivan não é assim, o Ivan não age dessa forma, né? O Ivan pega mais leve. Então, eles vão saber que, de alguma forma, que aquilo não vem de mim. E vão conversar comigo, com certeza. E eu vou perceber na hora que se eu maltratei e não é um hábito de eu maltratar, né? Eu estou recebendo isso de outras realidades, estou recebendo isso de fora. Por exemplo, se eu estou querendo enforcar o Fernando hoje por algum motivo, mas ao mesmo tempo vem uma voz e diz assim, você já parou para pensar por que o Fernando fez isso ou fez aquilo? Eu nunca quis enforcar o Fernando, nem o Rafael. Tô aqui simplesmente falando de mim, né? Porque falando de mim, vocês entendem vocês. Aí eu vou falar, não, mas peraí. Falou, Rafael, ô Fernando, desculpa, né? Olha, eu devia ter pensado assim, assim. Então eu já sei que tem uma influência direta positiva que vem de fora, né? Então aquilo que foge da minha realidade ou que me corrige em algum momento, a gente sabe que automaticamente que é uma percepção, né? Uma percepção que vem de fora. De dentro vem muito o nosso medo, né? Vem como o que vem da gente vem como medo, não vem como orientação, né? O que vem de fora vem como orientação espiritual, vem como ou uma orientação para o bem ou para o mal, né? É o que muitas pessoas tomam atitudes dramáticas. Vocês têm que entender, por exemplo, que sobre
esse país, sobre esse mundo hoje, tem uma camada tão densa de energia negativa, e eles são tão fortes nessa energia, que eles mudam a mente das pessoas. Você vê pessoas agindo de forma que não é coerente com a natureza da pessoa. Você vê pessoas amorosas falando em ódio. Você vê pessoas que amam sua família, debatendo com família de uma forma tão violenta, defendendo o que é indefensável. Vocês veem o que aconteceu nesse país e está acontecendo. E esse ano aqui, né, gente? Cuidem, viu? Esse ano aqui vocês cuidem da família de vocês. Lembre-se sempre que no final das contas, o que importa é a família, os amigos, né? Cuidado com opiniões muito rígidas. Cuidado, né? Procurem viver cada um a sua realidade, né? Não deixe que a sua realidade ou a realidade que você recebe de outros mundos interfira nos seus relacionamentos. Esse ano vai ser um ano muito difícil para esse país. Então vocês cuidem de como vocês recebem essas informações, tá? Porque essas realidades paralelas, gente, eles podem mudar completamente a vida de uma pessoa. Pode mudar completamente. A pessoa toma uma atitude, essa atitude é para sempre. A palavra, eu vou ser chulo agora, mas é para entender. A palavra é igual o pum, depois que saiu não tem volta. Ele não volta de onde ele saiu. A palavra também não volta. A palavra saída é igual o pum. Saiu, acabou. Assuma que você soltou o pum e seja feliz. Tá? Tem coisa que não dá para depois falar, eu sinto muito. A gente até fala. Mas se o outro vai compreender ou não, é com o outro. Então cuidado com o que fala, cuidado com a língua. Porque a língua é o que nós temos de mais poderoso e de mais podre no corpo. Porque a língua, ela materializa o que vai na alma. Essas criaturas de mundos paralelos, sabendo disso, elas usam o nosso poder de cocriação. Porque eles são lixo. Essas criaturas desses mundos paralelos, perto do que nós já alcançamos, eles são lixo. E eles não têm o poder de cocriar. A não ser que eles tenham um hospedeiro. E esse hospedeiro somos nós. Então, já que a gente vai abrir para o mundo paralelo, vamos abrir para os anjos. Os anjos vivem em realidades paralelas. Vamos abrir para eles, vamos abrir para o bem, para o amor. Essa é que é a questão. Viu? Todos nós, né, já passamos por isso, né, gente? Sim. Essas... tomar atitudes, né? Translocadas, não tomamos atitudes translocadas? Escuta alguém, uma fofoca de alguém, um papo de alguém e já vai metendo o pé pelas mãos. Vamos fazer a próxima. Próximo é o que perguntaram: posso ser influenciado negativamente por essas realidades? Sim, mas é preciso assumir responsabilidade, né, gente? E manter os limites. Não adianta meter o louco também, não, eu fiz isso porque fui influenciado. Né? É aquela coisa do pastor, do padre. Eu fui atentado porque... Eu fui tentado, né? Atentado, não fui tentado. Ele foi atentado mesmo. Mas ele foi tentado porque o mal vai sobre o bem. Vai. É mentira, não é? Vocês acham que eu recebo pouco ataque psíquico? É direto. Só que eu sou responsável pelas ações que eu vou ter. Aqui, os meninos me conhecem, o que eu faço? Quando eu vejo que eu vou partir para a ignorância, eu digo para ele o seguinte, falo, não quero falar agora. Me deixa. Me dá 5 minutos. Por quê? Eu vou purificar o meu coração, a minha língua, antes de me referir a eles. Por quê? Todos os dias a gente recebe ataques. Né? Só que eu não vou culpar o capeta por isso, não vou culpar o demônio por isso, que eu nem creio que eles existam. Tá certo? Eu vou me responsabilizar. Eu fiz isso porque eu fui tentado na carne, porque o demônio gosta de quem é de Deus. Vai criar vergonha nessa cara. Você fez porque você não orou, não vigiou, você não se protegeu, você não filtrou. Né? Você fez porque
você está no nível de fazer essas coisas. Então toma vergonha nessa cara. Tá? Você padre, você pastor, você presidente de centro, você está numa condição que você não tem o direito de deixar a energia influenciar você. Toma vergonha nessa cara. É cego espiritual guiando outros cegos espirituais? É isso mesmo? Não, isso é fraqueza. Fraqueza de propósito. É por isso que eu digo, eu não sou sacerdote de ninguém. Eu não sou pastor de ninguém, não sou padre de ninguém. Eu não. Conversa é essa. Né? Porque quando eu assumo essa responsabilidade, eu assumo a responsabilidade com os meus. Então, mesmo sem me considerar dessa forma, eu filtro tudo que eu falo para vocês. Tem hora que eu tenho vontade de mandar vocês catarem sapo com bodoque. Mas eu filtro porque eu sei da minha responsabilidade. Então a gente tem que parar de culpar. Se o diabo existisse, ele não precisava do inferno, bastava a nossa mente. E tudo a gente culpa ele. Eu fiz isso porque o mal tomou conta do meu coração. Foi o demônio, foi o diabo. Né? Igual aquela criatura que botava a calcinha e ia fazer vida lá em Goiânia, né? Rígido demais dentro da igreja. Mas quando saía, botava a calcinha e ia fazer vida na rua de peruca. Acusou o demônio. Foi o demônio da pombagira que atacou ele, foi. Foi sim. Uhum. Esses espiritualistas que, de repente, de vez em quando um vai pro cacete, né, gente? Porque mexeu espiritualmente, porque tentou intimidade com as pessoas, de vez em quando vai para um cacete. Por quê? Foi a culpa do mal? Não. A pessoa não filtrou, a pessoa não tomou os cuidados que precisava. Eu tenho um cuidado absoluto em tudo que eu faço. Por mim e por quem me procura. Hoje eu praticamente não atendo mais presencialmente, eu evito atender presencialmente. Depois de uma ou duas situações pelas quais eu passei, eu evito atender pessoalmente. E quando eu atendo, eu tenho câmera, até na minha alma eu tenho câmera. Todo mundo que entra no meu consultório é filmado até na alma. Né? Que é para evitar qualquer situação. Qualquer engano, né, Rafael? Sim. Qualquer engano. Né? Mas quando essas pessoas cometem esses deslizes, foi culpa do mal, porque eu sou muito bom, sabe? Gente, olha, tem um espiritualista aí, é bem conhecido, né? Que jura que tentaram fazer mal pra ele. Não. Aonde? Ele não pode falar, né? Você fala no off, então. Já no off, tentaram fazer mal pra ele. Você sabe quem é, ué. Você sabe quem é. Tentaram fazer mal pra ele dentro de um lugar espiritual aí, sim. pelo mundo aí. Tentaram abusar dele. Né? Eu acho que tava afim de ser abusado lá, né? De repente não rolou. Mas sabe, são só essas presepadas que a gente vê, né? A gente vê que as pessoas dão abertura para esse tipo de coisa. Puxam para si, pelas suas inseguranças, pelos seus desejos. E depois culpam o mal. Foi o mal que caiu sobre mim. Não foi não. Foi falta de consciência, foi falta de controle, né? Orar e vigiai, gente. Os mundos paralelos, eles falam sobre isso também. Orar e vigiai. Se você agradece, você abre as portas de todos os mundos paralelos da gratidão, do amor, do acolhimento, de tudo que é bom. Se você abre o negativo, você vai abrir para o negativo. É questão de escolha, gente. Discernimento. Discernimento. O universo, o mundo, é um supermercado. E você tem o carrinho, pega o que convém para você. O que não convém, larga lá. Né?
A gente escuta cada presepada, gente, que olha, é melhor que ser surdo, né? Escutar a porcaria é melhor que ser surdo, né? Eu ri muito quando eu escutei essa história desse espiritualista, né? Primeiro que ele se julgou a última cocada do pacote, né? Última cocada do pacote. Ele jurou. Ele estava num lugar onde ele tem preconceito, inclusive racial. Sim. Porque é claro, nítido que foi preconceito racial, preconceito. Ele foi procurar aquilo dentro do lugar e se julgou melhor do que aquelas pessoas que estavam ensinando ele espiritualmente. Olha como é o poste mijando no cachorro, desculpando a expressão. É o poste fazendo pipi no cachorro, né? Então, onde que estava a maldade no lugar? Não. Com certeza não. A maldade estava dentro dele. Ele via a maldade. Por quê? Porque ele abriu os portais que ele queria abrir no lugar. E não os portais de luz. Então, sim, pode, mas nós somos responsáveis. Você recebe tudo aquilo que você chama. Outra moça perguntou como diferenciar intuição de medo ou imaginação. Você já respondeu. Não, Ivan, não fiz essa ainda não. Estou falando com a pessoa que perguntou. Ah, tá. Achei que Mesmo porque você não responderia. Quem responde sou eu. Estou falando que a pessoa já respondeu. Achei que eu já tinha mandado. A pessoa já respondeu. Porque quando você fala de medo e intuição, o que é o medo? O medo é a pessoa tá com medo de fazer aquilo, tá com medo de sair de casa, tá com medo de namorar, tá com medo de casar, tá com medo de ter filho, tá com medo. É o medo dela, não é intuição. Você precisa ter intuição para saber se quando tiver um filho você vai ter problema? Você precisa ter o filho para saber disso? Você sabe de antemão. Você tem intuição. Quem tem filhos terá problema. Não é? Isso é medo. Isso é medo. Que é normal de um ser humano sentir medo de vez em quando. Jesus sentiu medo. O que não é normal é a gente viver em função do medo. E transformar a nossa intuição, né, transformar o nosso medo em intuição. Então isso é muito claro, né? Imaginação é aquilo que você fica criando na tua cabeça por falta de segurança, por falta de amor próprio. Isso é imaginação. O que é clareza, gente? É quando você está tranquilo, né? Como vocês dizem hoje em dia, de boa na vida. Né? Tá sorrindo pro mundo. E vem aquela bomba. Cuidado. Opa, peraí. Cuidado com o quê? Né? Se você sente culpa, por exemplo, porque está se divertindo e a tua família não está se divertindo, porque você está ali, o seu irmão não está, sua mãe não está, seu pai não está. Eu tinha muito isso quando era criança. Quando era jovem, eu ia para um lugar bonito e ficava sentindo culpa por os meus não estarem ali. Até que eu entendi que cada um tem seu tempo, tem seu espaço, né? Mas eu sentia culpa, falava, vai acontecer alguma coisa porque meus pais não estão aqui comigo, meus irmãos, né? Eu fui criado assim. Se ganhasse uma balinha na rua, um docinho, e chegava em casa, dividia. É uma coisa assim, a gente foi criado assim. Era outro tempo, né, gente? A gente é outra coisa. Hoje é cada um por si e Deus por todos. Mas naquela época era assim. Então, eu trabalhei muito essa questão da culpa. Eu sou de família italiana, né? A família italiana faz uma ópera de tudo. Eu me sinto operístico às vezes, né? Tudo na minha vida é uma ópera, né? Com drama, com dramalhões, né? Só que eu levo na brincadeira e me divirto com isso, mas já foi pesado. Então a gente tem que entender que as coisas podem vir de forma muito clara e podem vir de forma mais leve. Quando é de forma mais leve que geralmente é verdadeiro. A próxima, é normal sentir emoções intensas ao perceber outras realidades? Sim. Porque reflete energia de percepção. Então você vai sentir energias intensas, desejos intensos, sensações. Por exemplo, você está caminhando sobre uma superfície lisa, né? E você diz assim, isso é
óbvio, né? Mas vem com intuição. Eu vou escorregar aqui e vou me arrebentar. Você sente até a dor no pé, na perna. Parece que já doeu ali. Aí você vai ficar mais esperto, mais esperta, né? Então são as percepções, são as percepções, aí são percepções de realidade, né? Como que uma pessoa vai mergulhar num lugar cheio de pedra? Só se for estúpido, né? De vez em quando alguém faz isso, né? Mergulha até do alto. Uhum. Né? Tem gente estúpida. Tem gente que nasceu para estupidez mesmo, né? Então a gente tem que ter essas percepções, elas são naturais do ser humano. Desde que mundo é mundo, nós temos essas percepções. Tanto é que nós sobrevivemos, né? Nós estamos aqui, como espécie, né? Ainda. A gente está perdendo um pouco da percepção, a gente ainda não entendeu que o mal que a gente faz para a natureza volta para a gente. Isso é falta, isso é uma realidade paralela. Tem gente que vive na realidade paralela, né? Tem gente que acredita que transformar esse mundo inteiro em plantação tá joia. Vão derrubar todas as árvores, vão asfaltar tudo, né? Ficar ali, tudo asfaltado, tá tudo certo. Tem gente que crê nisso, né? É uma realidade paralela. Por exemplo, as enchentes em São Paulo é uma realidade paralela. Todo mundo sabe o que vai acontecer todos os anos. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Desabamento do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Todo mundo sabe. Encostas de Santos, de Cabo Frio, todos os lugares. É sempre a mesma coisa todo ano, não é? Todo ano. Todo ano as mesmas coisas, as mesmas enchentes, os mesmos rios. Então vive numa realidade paralela. Passou, todo mundo esquece. Passa uma tintinha na casa, compra os móveis de novo, no outro ano a mesma coisa. Então, tem gente que vive em realidade paralela, né? Vai fazer o quê? Então, a gente precisa, né, entender quem somos nós na fila da coxinha, mais uma vez. Entender que o caminho está traçado e você não vai desviar do caminho, né? Esse ano vai ter enchente em São Paulo? Poxa, eu preciso ser vidente para ver isso, né? A gente fala muito das grandes catástrofes. Isso a gente fala, porque as grandes já é uma outra coisa. Agora, essas pequenas catástrofes aí que as pessoas acostumaram todos os anos perder não sei quantas pessoas por afogamento, por desabamento. Será que a defesa civil não sabe onde tem? Onde vai acontecer? Não é tudo morte anunciada, não? Né? Você pega o Rio de Janeiro, por exemplo, aquelas casas com 200 anos que foram feitas de taipa ainda, aqueles sobrados. Não dá para imaginar que uma hora aquilo vem para o chão? Não dá para imaginar, não? Sabe, tem que ter uma percepção especial. Não, vive em realidade paralela. Vivem em realidade paralela, essa é a grande questão. Como integrar aprendizado de uma realidade paralela no meu dia a dia? A gente é aquela história, né? Como integrar? Ver o que traz de positivo para sua vida, ver o que rende para você, né? Se você pega aquela realidade paralela e você traz para sua casa, uma casa que vivia em desarmonia, de repente você passa por um processo de realidade paralela, você releva aquilo, você muda aquilo, você transmuta aquilo. Usa isso para tua vida, integra isso. O que deu certo hoje vai dar certo amanhã. A receita é sempre a mesma: respeito, dignidade, amor ao próximo, amor por si mesmo, cuidados, orai e vigiai. É fácil. Aconteceu, você traz para você de bom. Aquilo que já deu ruim, aquela sua percepçãozinha que você vai cheio de razão e descasca a mamona em cima do outro, da outra, e deu ruim, você não vai integrar para sua vida. O que deu certo, o que deu errado uma vez vai continuar dando errado. Porque é assim que acontece. Se você não muda, você vai aproximar pessoas para tua vida iguaizinhas. Sempre o mesmo tipo de porcaria. Às vezes a porcaria é você, né? Se você tem 10 casamentos e nenhum funcionou, a porcaria é você. Você tem que ter essa ideia. Mas você é uma filha de Deus, um filho de Deus acima de qualquer coisa. Então você tem que transformar essa porcaria numa coisa boa. Aí você vai atrair pessoas que vão transitar na sua energia. Uma energia boa.
Isso a gente adquire através dessa consciência, né? Desses mundos paralelos. Porque não adianta você, é o que eu falo, não adianta você criar uma realidade sua e achar que o mundo vai viver a sua realidade. Não. Você tem a sua realidade interior, o que você pensa, como você pensa, guarda para você. Ninguém te perguntou. Guarda para você. Né? Às vezes você tem um pensamento que pode ofender a maioria das pessoas, guarda para você, vai trabalhar dentro de você. Não joga o teu vômito em cima de ninguém. É assim que funciona, é assim que a gente trabalha isso melhor, né? É entendendo o que nós estamos lançando no mundo e o que nós estamos assimilando do mundo, né? O que é bom, o que acrescenta. É isso que você tem que preocupar, o que é que acrescenta na sua vida, e aí você pode ter isso como um acréscimo, como uma agregação, como algo a mais. É possível dialogar sem usar palavras ou rituais específicos? A gente... Isso é uma questão de presença. A gente fala tanto sobre isso na magia, né? É a presença, você está aqui agora. Né? Só do fato de você... O que é ritual, gente? Não vou usar o ritual sim sempre, o ritual do bom senso. Não vou dizer o que eu não quero ouvir. Não vou perguntar o que eu não quero resposta. Não vou acusar aquilo que eu não tenho prova. E também não vou acusar se eu não posso mudar o que já aconteceu. Né? Eu tenho que pensar o que serve para mim e o que não serve para mim. Boto numa balança. Se for positivo, tô dentro. Se for negativo, tô fora. Não é muito simples. Acho que a ritualística é isso. Né? As pessoas querem rituais para tudo. Né? As pessoas querem rituais para tudo. As pessoas querem... elas acham que elas só vão alcançar isso com uma meditação profunda. Gente, vai cuidar de uma planta, vai lavar uma mala de roupa, já é uma meditação incrível. Você não tem o que fazer não? Tá muito triste? Vai lavar a roupa. Vai carpir o quintal, vai fazer qualquer coisa. Vai caçar o que fazer, melhora na hora. O que tem muito por aí, gente, é preguiça disfarçada de fraqueza, de doença. Ai, não estou me sentindo bem. Tá fazendo alguma coisa para se sentir bem? Vai pra academia. Se não tem academia, vai lavar uma mala de roupa, vai esfregar o chão com cotonete. Quando eu começo a sentir qualquer coisinha negativa, gente, eu pego o meu kitnet e eu viro ele no avesso. Eu limpo até os cantos da parede com cotonete. Pronto. Fico ótimo. Isso é falta do que fazer. Muitas vezes, né? É falta do que fazer. Então a gente caça uma maneira de ter atividade e mudar o padrão. Mandaram mais uma. Como lidar com medo de experiências desconhecidas? O medo é um processo natural. Não é bom, mas é um processo natural. A gente tem que lembrar que Jesus sentiu medo. Pai, afaste de mim esse cálice. Jesus sentiu medo. Né? O medo é um processo natural da vida. O nosso chakra básico, ele lida muito com o medo, porque é a nossa defesa, a gente se manter vivo. Né? Agora a gente troca o medo por uma outra coisa, por consciência. Então é normal a gente sentir medo, mas a gente tem que transformar em consciência, porque senão vira doença. Né? O medo excessivo é doença. Eu já disse para vocês, se o diabo existisse, o nome dele seria medo e a irmã dele gêmea seria culpa. Então é normal sentir um pouco de medo, mas desde que a gente transmute, desde que a gente transforme ele em ações. Sim. É possível aprender algo valioso dessas experiências? Sempre. Percepções vão trazer escolhas, padrões e oportunidades de crescimento, com certeza. A gente só precisa ter essa prática diária, né? Precisa ter essa prática diária de entender que essas experiências precisam ser encorpadas quando fazem sentido e quando contribuem com a nossa vida. Próximo é: posso compartilhar minhas percepções com outras pessoas? Se elas te pedirem, sim.
Se houver um acordo entre vocês, sim. Senão você fica chata pra cacete. E ninguém quer saber das suas experiências, só se perguntarem. Senão fica quieto, guarda pra você, né? A gente fica jogando as coisas pra cima dos outros. É que nem eu falo, eu sou chato, mas eu tô aqui e vocês ficam se quiserem, né? Agora, quando você pega uma pessoa pra Cristo, tete a tete é difícil, né? Você vai me ouvir. Nossa, aconteceu isso, e eu vi isso. Melhor não. Só se você tiver abertura com essa pessoa. Senão é melhor você ficar quieto. É o melhor que você faz. Gente, não tem nada mais chato. Na minha época de jovem, de menino, garoto, tinha a tal da New Age. Gente, como eram chatos. Meu Deus, todo mundo tinha lido o bendito Paulo Coelho. Todo mundo era Brida, todo mundo era o mago. Ai, que coisa chata. Que coisa chata, que coisa cri-cri. E sentava numa mesa para tomar um café, era só de magia que se falava. Chato pra cacete. Todo mundo era porque não era nada. Hoje não, a maioria são evangélicos, são outra coisa. Sabe? Chatos pra cacete, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado pra não ficar chato. Pra não ficar chato demais. Né? Então tem hora, por exemplo, vocês estão aqui, vamos falar de magia. Mas na vida do dia a dia, vamos praticar a magia e falar menos. A gente pratica a magia, a gente age na magia e fala menos. Né? Para que esses grupos de comadre que só leva a problema. Como proteger minha energia durante interações, essas interações? Orar e vigiar. Já é uma boa maneira. Vigia o que está vindo e ore. Né? Ore em gratidão às experiências boas. É assim que a gente faz. Bom, meus amores, eu acho que já deu. Acho que mais de 1h30 aí, né? 1h40. 1h40. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Deve ter mais perguntas, mas como a gente tá gravando, e tá gravando alguns para esses dias, né? A gente bota um limitezinho de tempo para não ficar muito extenso, né? Que eu não tenho garganta para tudo isso. Então eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigado por estarem aí. Gratidão pelos superchats que vocês deixaram, né? Gratidão pelo carinho, gratidão porque eu tenho certeza que alguém deixou aí a contribuição para ter a troca, né? Para ter a valoração. Gratidão pelos likes, né? E gratidão, Rafael, gratidão, Fernando. Gratidão. Um beijo de luz a todos vocês, que um manto de proteção cubra a todos e a tudo. Que assim é, sempre foi e será eternamente. Amém? E namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Beijo no coração e até amanhã. Ou até o nosso próximo encontro.